Ele foi vereador, presidente da Câmara, prefeito de Pelotas e agora está num projeto maior, buscando alcançar ser o governador do estado do Rio Grande do Sul. Ele é Eduardo Leite, o nosso personagem de hoje. Eduardo, bem-vindo. Obrigado. Tu falas não só pelo Novo, por ser um jovem na política hoje. O que é esse conceito de novo? Como é que se entende isso? Olha, João, a gente... É sob o ponto de vista físico ou sob o ponto de vista de ideias? Não, tem que ser muito mais do que do ponto de vista físico, né? Porque eu fui, já como disseste, vereador, secretário, presidente da Câmara, prefeito. E sempre digo o seguinte, conheço muita gente nova, jovem, que faz política antiga, faz política velha. Mas tu estás num partido, PSDB, que é um partido absolutamente tradicional. Tradicional até ali, né? Tem um partido que surge do descontentamento de setores do PMDB com a política praticada pelo Sarney. Então, Fernando Henrique, Serra, Montoro, entre outros, aí formam o partido que tem um foco em ser uma esquerda moderna, justamente, que reconhece um mercado, a necessidade da gente estimular a economia, mas também um papel de proteção social do Estado, de promoção social. Mas eu diria que o novo, hoje em dia, mais do que nunca, é a gente ser razoável, né? É ser sensato. A gente vive um momento de radicalismo na política brasileira. O mais fácil é ser radical para qualquer um dos lados. As pessoas nem pensam sobre os assuntos, já têm uma opinião radical sobre elas. Isso me preocupa muito na atual conjuntura. Esse enfrentamento, esse confronto. E eu acho que a gente precisa respeitar a opinião dos outros. E não significa ser isentão e não ter convicções. Eu tenho convicções firmes sobre diversos assuntos. O que eu não tenho é desrespeito pelas pessoas que pensam contrariamente a mim. Porque eu tenho que compreender as circunstâncias dela, eu tenho que compreender que é direito das outras pessoas pensarem diferentes e que isso não faz delas canalhas, desonestos, safados, né? Porque parece que se resumia assim, se pensa como eu, beleza. Ou é contra ou é a favor. Se não pensa como eu, é uma pessoa que não presta no cenário. Não é assim. Eu acho que a gente tem que buscar agregar, compor. E o novo é agregar, compor, conciliar, mas tomar decisão e fazer as coisas acontecerem. Entregar, de fato. Não adianta ficar na conversa, no diálogo e não ter efetividade. Mas também não adianta querer ser efetivo e passar por cima das pessoas. Então a gente tem que fazer essa conciliação entre diálogo e efetividade. Mas essa ideia de compor, de agregar... hoje o senso comum e as pessoas questionam isso, os partidos todos se juntam em torno de um projeto de poder e depois a governabilidade, ou se diz isto, né, em busca de uma governabilidade, sempre o resultado não é o melhor, né? Pois é, aí que está a grande questão. A composição entre partidos políticos para dar sustentação ao poder faz parte da democracia em qualquer parte do mundo. Ainda mais num país como o nosso, que infelizmente tem um sistema político tão fragmentado entre tantos partidos. Nós temos 28 partidos representados hoje no Congresso Nacional. Nenhum consegue sozinho governar uma cidade, um estado, um país. No estado do Rio Grande do Sul, o partido que tem mais deputados tem 11 deputados. São 55. Para formar a maioria tem que ter pelo menos 30, 33 deputados. Então você tem que fazer composição. A questão objetiva é em torno do que se faz a composição. Se essa composição for em torno de um projeto de poder, meramente com intenção eleitoral, ela vai naufragar, ela vai frustrar expectativas, ela não vai entregar resultados, porque você une para poder ganhar a eleição, depois divide o governo, mas nada dá o norte com clareza para as entregas para a população. E a queixa é que se governa em favor de um grupo. Exato. E de interesses específicos. A composição política que é tão atacada hoje não é o problema em si, o problema é a falta de agenda, o problema é a falta de projeto claro. Né? Unir em torno de um projeto e ter uma liderança efetiva de quem governa em torno desse projeto para bater o bumbo ali e fazer o governo andar no ritmo certo em torno desse projeto, da agenda que foi proposta. Aliás, outro problema que a gente tem é que os partidos e candidatos usualmente nas eleições têm uma certa preocupação como que primeiro a gente ganha a eleição, depois a gente vê o que vai fazer e como que vai fazer. Né? Então, tudo fica orbitando em torno dos nomes capazes de ganhar a eleição e pouco em torno do projeto. Eu entendo que a gente tem que usar a eleição para validar o nome e o projeto. Né? Na verdade, é o projeto e o nome que lidera esse projeto. É muito importante deixar claro para a população, na eleição, qual é o projeto que ela está validando para que depois
esse cheque aí possa ser descontado, vamos dizer assim, logo mais adiante no governo que se inicia. Agora, o teu partido fez parte do atual governo do estado do Rio Grande do Sul e a ideia é de que, evidentemente, haja essa separação, já desembarcaram lá do governo, enfim. E os partidos tradicionais todos estavam querendo compor contigo, né? O PP, PMDB, aquela coisa toda aí. Nós estamos nessas conversas, né? Ainda tem essa possibilidade? Sim. Mas tu abres mão da cabeça de chapa, por exemplo? Eu tenho dito sempre o seguinte, João, a gente precisa estar unido em torno de um projeto. E o nome que lidera esse projeto tem que ser aquele nome mais capaz para liderar o projeto, mas tem essa etapa anterior ao nome, que é o projeto. O que eu tenho proposto aos partidos políticos é que nós discutamos o projeto. Aliás, eu convidei já para a próxima semana... 14... Mas o projeto, o atual? Não o atual, porque o atual cumpriu com a sua missão nesses 4 anos. Os próximos 4 anos são outro momento. No governo, na eleição passada, em 2014, o PSDB apoiou, né, nós temos que lembrar que tivemos uma eleição de 2 turnos. Nós apoiamos no primeiro turno a senadora Ana Amélia. Sim. Foi o projeto que nós ajudamos a construir aquele ali. O projeto no qual acreditávamos. Não foi ao segundo turno o projeto do qual nós participamos. E no segundo turno é uma eleição plebiscitária. Tem 2 caminhos propostos e você tem que escolher um. Muitas vezes, como plebiscitária, escolho este, na verdade, porque eu não quero o outro. Né? É muito mais uma eleição de rejeição a um caminho que nós entendemos de que adesão. Pior do que adesão integral a esse projeto. Mas como dever de responsabilidade, o PSDB fez a sua escolha. Tinham 2 projetos. Um era o governador Tarso Genro, que na minha visão foi um grande responsável pelo aprofundamento da crise fiscal do Rio Grande do Sul. O Estado do Rio Grande do Sul vive uma crise nas suas contas públicas há 30 anos. Se pegar jornais antigos, assim, eu tenho um jornal de grande circulação que fala há 30 anos. Crise e dívida. Aí eu me lembro de ver lá uma das capas de 30 anos atrás dizendo Simon vai a Brasília falar com Sarney para discutir a crise do Estado. É só substituir os nomes, né? Agora o Sartori indo ao Temer para discutir a crise do Estado. Então a gente fala em crise há muito tempo. O que aconteceu no governo do governador Tarso Genro? A absoluta irresponsabilidade no gasto público, usando recursos de fontes limitadas, como os depósitos judiciais, limitadas porque é uma receita que não é continuada, né? É como pegar a poupança que a gente tem para gastar em algo que não termina mais, né? Vou usar a poupança para comprar comida. Vai acabar um dia, eu não vou conseguir almoçar mais. O governador usou a poupança para pagar, usou o depósito judicial para pagar aumentos salariais, que eu não vou discutir o mérito das categorias, mas uma despesa que continua no tempo sendo suportada por uma receita limitada e que ainda tem que ser pago juros, devolvido esse recurso lá. Isso gerou uma crise profunda para o Estado, com que o governador Sartori teve que lidar. Agora, o governador Sartori não liderou o projeto, não representava o projeto que nós sempre sonhamos, não era o que nós sempre sonhamos para o Rio Grande do Sul. Nós acreditamos que o Rio Grande do Sul pode mais e cada governo enfrenta os desafios do seu tempo. Os desafios do governador Sartori foram postos, mas seguramente o que nós vamos discutir não são os 4 anos que passaram, são os 4 anos que vêm pela frente. A gente quer um novo ritmo, uma nova atitude, uma nova disposição de governo para enfrentamento desses novos tempos. Entendo o Sartori também como candidato. Como é que vai ser o discurso, a linha de trabalho, de defesa, de argumento? Não, como eu disse, cada governo terá enfrentado os desafios do seu tempo, né? Eu insisto nisso. Nós não vamos concorrer contra alguém. Nunca busquei concorrer contra alguém, embora tenha dito aqui no segundo turno a eleição se torna plebiscitária para muitas pessoas. Mas aí é contra, né? No segundo turno. É mano a mano, né? Então são 2 caminhos alternativos. Mas o que nós vamos apresentar à população e pretendemos apresentar é a nossa visão de Estado, da necessidade de reestruturarmos o Estado, de repensarmos as estruturas do Rio Grande do Sul, de termos foco e prioridade, né, naquilo que a população mais deseja. E a gente está muito claro, e acho que todos os candidatos falarão sobre segurança, saúde e educação. Segurança é o tema do momento. É o tema do momento em todas as regiões, né? Das pequenas cidades às grandes, do interior à capital, segurança pública é a ordem do dia. A questão objetiva é como que vai fazer. Como que num Estado quebrado vai sustentar isso? E não tem outro caminho a não ser, na nossa visão, de repensarmos o papel do Estado em setores que não são prioritários e que não devem ser gerenciados pelo Estado para que a gente possa colocar o nosso foco, a nossa energia e o nosso dinheiro, os recursos, nessas 3 áreas. Então a gente vai ter que abrir mão de outras áreas. Eu digo que governar é fazer escolhas
e a cada escolha corresponde uma renúncia. Quando eu escolhi estar aqui em Cruz Alta, eu renunciei a ir para algum outro lugar. Se tu escolheste a fazer a televisão aqui, tu renunciaste a outras possibilidades de profissionais. Cada escolha corresponde a uma renúncia. Então, só que no governo, os governantes muitas vezes não querem fazer as escolhas. E no governo as escolhas significam descontentamentos. Renunciar a outras áreas. E o que a gente tem que renunciar? Em primeiro lugar, nas áreas em que tem interesse comercial, interesse privado em prestar esses serviços. Ou seja, na verdade não será uma renúncia social, a gente não vai deixar de prestar aquele serviço. O governo vai deixar de operar diretamente, mas ele vai regular, vai orientar, vai disciplinar de que jeito aquele serviço vai ser prestado, mas ele vai ser operado por um privado. Investimento em infraestrutura, por exemplo. Investimento em pavimentação, em rodovias, duplicação de estradas e tudo mais, podem ser feitos pela iniciativa privada e regulados pelo Estado, para que haja a tarifa dentro do razoável, para que não se repita também erros do passado, em que em alguns polos de rodoviários as tarifas cobradas eram elevadas e acabavam dificultando a vida nessas polos, mas isso não significa que o sistema deva ser abortado. A gente tem que fazê-lo num nível aceitável, mas temos que ter consciência de que não ter as estradas em condições nos faz pagar um preço muito mais alto do que a tarifa a ser cobrada pela concessão de uma estrada. E o desenvolvimento que se gera a partir de garantir escoamento da produção, redução de preço de frete por conta de estradas em melhores condições, de melhor fluxo, de acesso asfálticos a municípios, isso gera desenvolvimento que gera riqueza para o nosso Estado. E aí o Estado que hoje se ocupa de fazer esses investimentos, e faz muito pouco, né? A gente consegue canalizar para as áreas prioritárias. E assim em outros setores, né, de empresas estatais que nós temos hoje, que demandam aporte de recursos, como é o caso da energia elétrica, né, em que o governo do Estado tem que aportar recursos seus porque a companhia não tem capacidade própria de investimentos. Outro ponto nevrálgico nessas questões todas, se diz e se acusa o governador Sartori de não ter tido a coragem de peitar, por exemplo, o judiciário, a Assembleia, e penalizou os funcionários públicos, né? Porque usando o argumento, eu tenho que repassar os recursos para a Assembleia e para o Judiciário em cumprimento da lei, mas descumpre a lei com relação aos funcionários públicos. Sim, pagamento, né? Do salário. Exatamente, né? E atraso do salário, essa coisa toda, enfim. E o piso, exatamente o piso. Como é que tu vais transitar nessas questões? A questão do piso, por exemplo, é possível? Na fórmula em que está colocado o nosso plano de carreira, ele não é possível de ser pago, porque as gratificações que incidem... qual foi o problema que a gente teve no piso do magistério? E nós enfrentamos isso lá em Pelotas, eu quero dizer que sempre com absoluta honestidade. Eu me lembro quando eu fui candidato a prefeito, o sindicato pedia que os candidatos assinassem um termo de compromisso para pagar o piso na forma que o sindicato acreditava que tinha que ser pago, ou seja, com as gratificações exigidas no plano de carreira que é de 30 anos atrás sobre um novo piso, né? Ou seja, aquelas gratificações incidiam, eram percentuais grandes porque a base era baixa. Aí vem a lei nacional e diz que a base é maior e eles querem as mesmas gratificações nos mesmos patamares sobre uma base alta que é impossível para o município pagar. Os outros candidatos assinaram, eu me neguei a assinar porque eu sabia que era impossível pagar daquele jeito. Mesmo assim ganhei a eleição. E tenho o orgulho de dizer que não assumi compromisso que eu não pudesse cumprir. E no Estado a mesma condição. A gente tem que ter é claro que todos desejamos reajustes para uma categoria. Só que a lei do piso, da forma como ela está estabelecida, ela também estabelece a necessária revisão dos planos de carreira para o cumprimento do piso na forma como ele foi definido. Está lá na lei nacional do piso. Os estados e municípios promoverão a revisão dos seus planos de carreira com vistas ao cumprimento desta lei. Inclusive com o governo federal suprindo e apoiando. Só que é um tema polêmico. É uma omissão total. Os parlamentos não têm condição de enfrentar o interesse da corporação legítimo de querer ganhar mais. Eu também não estou aqui atacando, é legítimo as pessoas querem ganhar mais. Porque é mais ou menos o seguinte, tu tens um salário X, e aí vem e sobre esse X incide uma gratificação de 50%. Como é baixo a tua base, é 50%. E aí agora vem uma lei nacional que diz que não é mais X, é 2, 3X, e tu queres ganhar, bom, eu rapidamente faço a conta, opa, agora é 50% sobre 3X. Não, para aí, era 50% que a base era baixa, agora que a base aumentou eu vou ter que reduzir essa gratificação aqui. Só que aí como é que os parlamentos, os deputados e vereadores aprovam uma lei com a pressão dos professores? Não, a gente quer ganhar isso, só que isso não dá para pagar. E se a gente for pagar desse jeito, a gente pune a sociedade como um todo, porque nós vamos quebrar o governo, né? Não vai conseguir pagar, não vai entregar serviços básicos essenciais.
Então a gente tem que ter a coragem de falar sobre essas coisas do jeito que elas são. Tem uma capacidade limitada de investimento do Estado, a gente quer que ganhe mais, vamos organizar um plano de carreira que viabilize aumento, especialmente na base, para tornar atraente, porque uma das coisas que entravam o crescimento do salário base é justamente porque gratificações vão sendo incorporadas, claro, de direção, de coordenação pedagógica, outras gratificações. Em última análise, disfarces aí para baixo salário. Alguns acabam ganhando muito, e para eu conseguir levantar o salário dessa base, esses que já ganham muito vão ganhar ainda mais. Então eu preciso mexer nos planos de carreira para que não signifique para aumentar 50, 100 reais aqui na base, um lá ganha 500 reais a mais porque tem um efeito cascata nos salários deles. A revisão de plano de carreira tem que ser feita com um benefício do interesse público, que é servidores melhor remunerados, mais bem remunerados, para atração de talentos na base, né? A gente quer que as pessoas se interessem em ser professores, não é isso? As pessoas com boa formação para revitalizar o nosso ensino. Então, a gente tem que pensar na base, né? Na contratação, e para conseguir aumentar a base, a gente tem que revisar plano de carreira. Claro. O Rio Grande do Sul, sob o ponto de vista das dívidas e todo esse conceito, essa ideia que se tem aí, que está caminhando para uma situação de quase inviabilidade, né? Que outras alternativas, que outras soluções nós temos? A gente tem que recolocar o Estado em condições de competitividade no cenário nacional. O Rio Grande do Sul, que já foi visto como vanguarda no Brasil, hoje é visto como um Estado hostil ao investidor. Hostil como? Nós oferecemos aqui infraestrutura mais precária. As nossas estradas estão em piores condições do que estradas de outras regiões, inclusive do nosso estado vizinho de Santa Catarina. Nós temos aqui uma carga burocrática, né, de licenciamentos, sim, difícil. Tributos. E a carga tributária é o terceiro ponto. Mas antes de chegar na carga tributária, a gente tem na parte da burocracia, para conseguir licenças ambientais, que são um grande tema, uma demora maior do que outros estados também. E a gente precisa ver o que outros estados estão fazendo para reduzir esse tempo, inclusive processos de autodeclaração. A gente tem que entrar numa nova lógica de confiança entre sociedade e governo, em que como é que o governo age hoje? Ele desconfia de todo mundo, então tudo tem que ser comprovado, cada processo tem que ser analisado e cada processo tem que ser aprovado. Mas tem um sistema que não é assim. Declaração de imposto de renda. Você declara o seu imposto de renda e ele está aprovado, e tu já recebes a tua restituição no ano seguinte. Pode ser que tu caias na malha fina. E aí, se tiveres caído na malha fina e não tiver declarado, aí tu vai ser severamente punido. Mas tu que tenhas feito errado é que vai pagar esse preço. Não vai ser a sociedade toda que vai ter que ficar esperando cada declaração ser analisada. Se fosse cada declaração ter que ser analisada, a gente estava esperando agora a restituição de 98, sei lá, porque não teria força de trabalho a Receita Federal para analisar declaração por declaração. Então esse é o processo de autodeclaração, que algumas cidades e alguns estados já estão usando em casos de licença para obras e licenças ambientais. 70% dos processos para licenciamento são menos complexos e podem ser automaticamente aprovados, e aí concentra o seu foco naqueles que são mais complexos e faz os outros por análise de amostragem. É uma forma da gente dar vazão a esses projetos, além de uso de tecnologia e tudo mais que pode ser utilizado. E por fim, a carga tributária, que para poder reduzir, eu preciso reduzir o tamanho do Estado. O Estado que gasta muito e gasta mal, ele exige carga tributária elevada, né? Então a gente precisa revisar essa estrutura do Estado, como eu já falei, outorgando a iniciativa privada algumas iniciativas, alguns investimentos, focando a nossa energia e recursos no que interessa à população, e aí eu consigo recolocar esse sistema tributário, essa política de ICMs dentro de um patamar razoável. Sim. Tu buscas e tu contas com o voto, aquele voto emotivo e pela simpatia da juventude? Não sei, se eu sou simpático, eu vou tentar ser, né? Acho que tem muito da questão do carisma, né? Mas não pode ser sobre isso, tem que ser sobre a capacidade de fazer as coisas. Eu acho que eu tenho uma trajetória política aí que me permite apresentar uma experiência. Mas eu costumo dizer também, João, que experiência é como lanterna na popa do navio. Ela ilumina as águas passadas. O que faz abrir os caminhos é a vontade, a disposição. Tem que querer fazer, tem que querer ser governador, tem que querer fazer as coisas acontecerem, né? Não pode estar conformado com as coisas como elas estão. Não pode simplesmente se resignar de que é assim mesmo, é difícil e tal. A indignação que se expressa em candidaturas
logo depois que eleito, costuma se transformar em justificativas. Não, não é bem assim, né? Antes de entrar no governo, tem que fazer. Depois que entra, não, para aí, nós estamos vendo e tal. Acho que tem que manter essa capacidade de indignação. E é sobre isso que a gente quer provocar a população gaúcha. Um sentimento de reação a essa situação que o Estado vive, mas não é reação nervosa, né? É uma reação de vontade de trabalhar, de acreditar nesse Estado. Eu tenho visitado as regiões e visitando essa região, vim de Erechim aqui para Cruz Alta, o que eu vejo é que está dentro da nossa comunidade, do nosso povo, uma vocação empreendedora, um desejo de trabalhar, um talento que está reprimido, que está sufocado por esse Estado pesado. Se a gente desatar alguns nós, como que fazendo acupuntura, vamos dizer, não vai dar para fazer tudo, mas vamos tocar nos pontos sensíveis que vão liberar essa energia e irradiar um novo sentimento na nossa sociedade. A experiência como prefeito de Pelotas é o suficiente para governar o Estado? Eu acredito que sim, não quer dizer que eu saiba tudo sobre todas as coisas, absoluta humildade de reconhecer que a gente precisa sempre absorver novos conhecimentos. Mas eu tive a oportunidade de governar uma cidade difícil de ser governada, complexa, porque tem poucos recursos para muitas demandas e muitas carências. Somos a terceira maior cidade do Estado, mas não somos a terceira maior economia, somos a nona economia do Estado. Uma cidade que é polo de uma região que empobreceu muito. E por isso é difícil de ser governada. As pessoas esperam muito do governo e infelizmente a gente não tem muito governo para entregar às pessoas. Então isso exigiu criatividade, responsabilidade, né? Foco naquilo que era prioritário para a população. Eu acho que é isso que precisa no governo do Estado. A gente precisa levar foco, honestidade, franqueza, principalmente a capacidade de priorizar o que a população está nos demandando e, portanto, coragem para enfrentar os temas que não são prioritários para o Estado e poder repensá-los na forma que o Estado está trabalhando. Obrigado, Eduardo. Obrigado por participar conosco. Valeu. Eduardo Leite foi o nosso personagem de hoje. Até a próxima.